Percebi que ela ficou um pouco extensa, então eu vou talvez pregá-la em 2 ou 3 vezes. A palavra de Deus é riquíssima. Nós vamos ler segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 até o capítulo 4, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas sempre estão aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas vocês têm seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia,
e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Gostaria de orar pelo Samuel, sobrinho do João e da Bruna, que está com uma febre, com dificuldade. Vamos orar pelo filho do Gustavo também, primo do Vanderlei, que está internado. Oremos ao Senhor por os irmãos, pelos irmãos também que não puderam estar conosco esta noite, aqueles que estão viajando. Coloquemos tudo nas mãos do Senhor nosso Deus. Graças te dou, ó Deus, pela tua palavra maravilhosa. Tua palavra é poderosa, é viva. Tua palavra, ó Deus, atinge o nosso coração. Fala a nossa realidade mais profunda. Fala ao nosso coração, à nossa mente, à nossa vida. Como é bom ouvir a tua palavra, descansar na tua palavra, há poder na tua palavra, poder do teu Espírito Santo, poder para transformar, poder para mudar, poder para corrigir, poder para instruir, poder para modificar, poder para libertar, poder para purificar. Nós cremos na tua palavra, cremos na mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Cremos no poder do Espírito Santo que transforma e modifica os corações e as vidas. Cremos, Senhor, que tu és poderoso para curar, para libertar, para transformar. Cremos, Senhor, no teu poder sarador, curador, transformador, purificador, modificador, ó Deus. Cremos em ti, Senhor Deus, e no retorno teu certo, ó Cristo, para buscar a tua igreja. Cremos no poder do teu Espírito Santo. Cremos, Senhor, na tua morte, na cruz do Calvário, na ressurreição ao terceiro dia. Cremos, Senhor, que tu estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cremos que o teu Espírito está conosco, nos ensinando, nos consolando, nos confortando, nos ajudando, nos fortalecendo, intercedendo por nós, segundo a tua palavra nos ensina. Cremos, ó Deus, que o Senhor, pelo teu poder, faz a diferença na nossa vida, no nosso coração. Já cantamos hoje que somos perdoados, somos purificados em Cristo Jesus, somos libertos pelo sangue de Cristo Jesus. Cantamos, acreditamos, vamos celebrar isso com a ceia esta noite, vamos celebrar isso com a meditação da tua palavra. Ó Deus, tu és maravilhoso, a tua palavra é viva, é eterna, é transformadora. Creio no poder do teu Espírito Santo para curar vidas aqui esta noite, para libertar corações, para trazer paz na alma, para trazer alegria nos corações esta noite. Toda obra do inimigo contra a vida dos meus irmãos cai por terra agora, em nome de Jesus. A graça do Senhor está conosco, nós podemos sentir a tua presença, nós podemos ter convicção da tua palavra, convicção firme, viva no nosso coração, que não nos abandona, que não nos deixa. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade. Grande é o Senhor e digno de toda a honra e toda a glória. Só o Senhor é exaltado, é louvado e adorado como Deus. Não há outro Deus semelhante a ti, e diante de ti nos curvamos como tua igreja. Nós servimos ao Senhor com temor e tremor no coração, com alegria na nossa alma. Nós ousamos adentrar o Santo dos Santos pelo sangue da cruz de Jesus, que nos lavou, nos purificou, nos tornou um contigo, nos tornou santos para a glória do teu nome. Nós queremos viver uma vida que glorifica o Senhor, que exalta o teu nome. Como é bom estar, Senhor, buscando ao Senhor, como é bom congregar, como é bom estar junto com os irmãos, como é bom te servir, como é bom te amar. Ó Deus, nós temos convicção do teu amor por nós. O Senhor Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, e nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Agradecemos o Senhor por tão grande salvação, pela libertação da nossa vida, o perdão dos nossos pecados. Graças te damos, ó Deus, com paz e tranquilidade na alma esta noite. Nós estamos aqui, ó Deus, para nos congregarmos em teu nome. Graças te damos, pedimos a tua bênção sobre a vida do Samuel, pedimos a tua bênção, que o Senhor é poderoso para curar qualquer tipo de febre, de enfermidade,
que esteja sobre o corpo. Pedimos a tua bênção sobre o filho do Gustavo também, ó Pai. Estenda as tuas mãos sobre aquela criança hospitalizada ali, ó Pai. Tu sabes de todas as coisas, toda a glória pertence a Ti, a honra a Ti, o louvor a Ti. Nossa vida está em Tuas mãos, nossa família está em Tuas mãos, nossos filhos em Tuas mãos, nossa alma em Tuas mãos, nosso espírito em Tuas mãos, nosso corpo pertence ao Senhor. Nós Te louvamos, grande é o Senhor, digno de toda a honra e toda a glória. Deus, que possamos meditar esta noite com alegria na Tua palavra. Abençoe os irmãos que estão aqui, os que não puderam vir, os que estão viajando, que tudo seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, essa noite eu quero falar sobre as metas de uma igreja saudável. Alguém pode perguntar: qual é a sua meta como igreja? E o que você responderia? Quais são as suas metas como igreja? Qual seria a sua resposta? Eu quero pensar essa noite com os irmãos sobre que tipo de igreja. Nós temos muitos tipos de igrejas no mundo, e aqui não nos convém apontar esta ou aquela, mas eu gostaria de pensar hoje que tipo de igreja nós precisamos desejar, que tipo de igreja nós precisamos caminhar e lutar para sermos. O texto que nós lemos essa noite é um texto magnífico para mim. É pesado, eu sei, é pesado, mas ao mesmo tempo é de uma beleza ímpar. Porque se prestarmos atenção, vamos entender que está aqui diante de nós um quadro pintado, uma fotografia tirada antecipadamente sobre a sociedade dos últimos tempos. Porque nos últimos tempos, começa Paulo dizendo, nos últimos tempos, esta é a mensagem para os últimos tempos. Eu não quero ser aqui pretensioso e achar que descobri alguma coisa fundamental que estava encoberta, mas quando eu olho para o quadro da nossa sociedade, quando eu olho para a vida neste mundo, quando eu começo a me perceber com 48 anos de idade, indo para 49, começo a olhar para mim mesmo e começo a ver a minha experiência de vida, o que eu passei, o que eu vi e o que eu vivi na sociedade. Quando eu olho para essa sociedade, me parece claro que o que Paulo relata aqui, escrevendo a Timóteo, há mais ou menos 2000 anos atrás, o que Paulo escreve a Timóteo nessa carta pelo poder do Espírito Santo, me parece muito claro que é um quadro claro, simples e objetivo da sociedade que nós estamos vivendo hoje no século 21. Engraçado que Paulo chama isso dos últimos dias, nos últimos tempos. E se o que nós estamos vivendo não é os últimos tempos, então eu não sei, eu não imagino o que será os últimos tempos. Porque quando Paulo fala aqui dos últimos tempos, e eu olho para a nossa sociedade, eu vejo exatamente uma correspondência muito clara entre aquilo que ele escreve e aquilo que nós estamos vendo diante
dos nossos olhos. Paulo diz que os últimos tempos seriam terríveis. Os últimos tempos seriam terríveis, escrevendo a Timóteo: Timóteo, os últimos tempos serão terríveis. Não há espaço aqui para outra coisa a não ser entendermos a cultura do último tempo. Os últimos tempos são tempos terríveis. Não há lugar no Evangelho que lida com os últimos tempos para a cultura light. Não há lugar para o tudo vale em nome de Deus. Não há espaço para o espectro cinza da nossa sociedade. Antigamente nós tínhamos duas cores na visão ideologia social. Ou era cor X ou era Y. Ou era branco ou era preto. Ou era um ou era outro. Mas o tempo passou e a sociedade pseudomente se transformou em evoluída. E na nossa evolução, que me parece mais uma involução, nós transformamos aquilo que era sim ou não naquilo que é mais ou menos. A sociedade deixou de definir o que é e o que não é para o que talvez seja ou talvez não seja. E aí aquilo que antes era branco ou preto, hoje se transformou em cinza. Não é nem branco nem preto. Não é nem X nem Y. Não é nem A nem B. É AB. A cultura social é a cultura do light. Tudo é light. Tudo é relativo. Por quê? Porque nós vivemos na época do avanço do pecado. Jesus já tinha dito isso. Será que quando eu vier vou achar fé na terra? Nós falamos muito em fé hoje, mas será que temos a verdadeira fé, a autêntica fé? Será que quando eu vier vou encontrar fé, a fé verdadeira na terra? Porque Jesus disse: os dias do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento e não perceberam até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os levou a todos. Jesus disse que os dias seriam semelhantes. É a cultura light, é a cultura do tudo vale em nome de Deus. Não há espaço para essa cultura light no Evangelho. Não há espaço para um Evangelho adaptado à cultura cinza. Não há espaço. Por quê? Porque nos últimos tempos nos quais estamos vivendo, a vida seria muito difícil. As pessoas dariam vazão clara à sua degradação moral e espiritual. É o que nós vivemos na sociedade. A degradação moral e espiritual. É só você ligar a televisão e você assistir alguns minutos de qualquer novela, de qualquer música da cultura popular que mais faz sucesso, e você vai perceber logo a que nível está a situação moral e espiritual da nossa sociedade. É só você olhar para os escalões mais altos do governo e você vai notar em que nível nós estamos do ponto de vista moral e espiritual na nossa sociedade. São tempos de trevas sobre a sociedade. São tempos de angústia espiritual sobre a nossa sociedade. São tempos de frieza espiritual, são tempos de apatia espiritual. Essa mensagem não é motivadora, eu sei, e também não estou preocupado com isso. O que me interessa é pregar a verdade da palavra de Deus. Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam egoístas. Egoísmo é o que mais nós vemos no meio social, desde a infância até a vida adulta, até a terceira idade, a melhor idade. O egoísmo está fora de mim, está dentro de mim. Os homens seriam avarentos,
nos últimos tempos seriam presunçosos, arrogantes, blasfemos. Blasfêmia em todos os cantos da sociedade. As pessoas fazem piadas com o nome de Deus, as pessoas zombam da santidade, blasfemos, desobedientes aos pais. Quem tem filhos aqui sabe o quanto é difícil educar os filhos. Enquanto estão pequenos no nosso colo, ainda já podemos perceber a rebeldia despontando logo na infância. E quando eles vão crescendo, como é difícil educar os filhos, como é difícil professoras lidarem com as crianças na escola. Eu sei disso de caso vivido. Minha esposa, como vocês sabem, dá aula no ensino público, numa das escolas públicas mais conceituadas da nossa cidade, tida como a escola modelo, e ela me conta das mazelas e das misérias que é a sociedade infantil. 4ª série, tem medo até de entrar muitas vezes na sala de aula, porque os filhos se tornaram desobedientes aos pais, ingratos. A ingratidão vivencia no meio da sociedade. Você faz, mas a ingratidão está no coração, a ingratidão que está fora de mim, a ingratidão que está dentro de mim, na minha alma. Ímpios, sem amor pela família. É um tempo onde pais matam filhos por causa de dinheiro, filhos matam os pais por causa da herança. Irreconciliáveis. As pessoas são difícil haver verdadeira reconciliação. Caluniadores, é a nossa sociedade. As pessoas falam mal uns dos outros, é gente caluniando gente para todos os lados, sem domínio próprio. Domínio próprio é algo cada vez mais raro de se ver. As pessoas não têm domínio para comer, as pessoas não têm domínio para comprar, as pessoas em geral não têm domínio para se vestir, as pessoas em geral não têm domínio para lidar com as tentações. Não há domínio próprio, as vontades mandam. Os filhos não têm domínio próprio, os pais não têm domínio próprio e nem domínio sobre os filhos. Cruéis, a crueldade está cada vez mais alastrada no meio social. Inimigos do bem, traidores, traição, precipitados. A ansiedade é tão grande, as pessoas se precipitam no que vão fazer, no que vão falar, como agir. Precipitados, soberbos, o orgulho. Estou lendo um livro de Andrew Murray sobre a humildade e está martelando o meu coração. Caí na besteira de começar a grifar as partes mais importantes do livro. Já estou grifando o livro inteirinho, porque é de uma profundidade e fala do orgulho do coração humano, que está martelando a minha alma. Soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Ou seja, as pessoas dão mais valor aos prazeres da vida do que ao próprio Deus. Amam mais os prazeres e os deleites, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Somos a sociedade plástica, a sociedade das artificialidades. As aparências valem tudo. É por isso que redes sociais na internet, elas têm tanta popularidade, elas têm tanto espalhamento sobre o povo, porque as pessoas estão mais preocupadas com a aparência das coisas, mas na realidade negam completamente a eficácia destas mesmas coisas. E Paulo vai dizendo aqui para nos afastarmos desse tipo de gente. Olha lá que interessante, ele diz que você deve, Timóteo, se afastar desse tipo de pessoas. Ou seja, a igreja precisa saber do que se afastar. A igreja precisa saber do que se afastar. A nossa sociedade não aceita verdades. A nossa sociedade se opõe às verdades.
promove pensadores que misturam o bem e o mal, fazem uma salada com as coisas e não fazem nenhuma distinção entre o bem e o mal, mas o bem existe e o mal também existe, e são duas coisas muito bem definidas e delineadas, com marcos muito fortes na Sagrada Escritura. Paulo continua definindo a sociedade dos últimos dias. Ele diz: de homens conquistadores, de mulheres instáveis, cheias de pecados, levadas por toda espécie de desejos. As conquistas dos homens sobre as mulheres estão aí cada vez mais fortes. Pessoas que sempre aprendem, diz Paulo, sempre aprendem um monte de coisas, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Preste atenção, não interessa aprender quando não se conhece a verdade naquilo que se aprende. As pessoas estão cheias de conhecimento na nossa sociedade, mas não aprendem nada da verdade, porque existe a verdade. Resistentes à verdade, diz Paulo, que a sociedade dos últimos tempos seria absolutamente resistente à verdade. Não vão aceitar a verdade, têm uma mente depravada, são reprovados na fé e não suportariam a sã doutrina. No final dos tempos, a sociedade dos últimos tempos é uma sociedade que não suporta a sã doutrina. A doutrina é ensinamento. Não suporta um ensinamento sadio da palavra. Ou seja, não é nem simplesmente que não gostam, não é simplesmente que não querem, mas é que não suportam. É muito mais profundo do que não gostar, é odiar a verdade e a sã doutrina. É por isso que quando você prega a verdade, via de regra, as pessoas se afastam da comunidade. Pessoas não suportam a sã doutrina porque estão cheios de coceiras nos ouvidos e por isso fabricam mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Ou seja, tem mestres na nossa sociedade, mas são mestres produzidos pelas próprias pessoas que querem ouvir aquele tipo de discurso que aquele mestre está proferindo. São mestres fabricados pelo próprio público, que está absolutamente distante da vontade de Deus, e ainda assim se recusam, segundo Paulo, a ouvir a verdade. Que quadro triste da nossa sociedade. Me parece que Paulo estava vivendo no século 21. Não é possível. Uma ação do Espírito Santo maravilhosa na vida desse homem, para ele conseguir, há 20 séculos atrás, conseguir descrever com precisão, profundidade, exatamente o quadro que nós estamos vivendo hoje. Irmãos amados, diante de um quadro tão catastrófico como este apresentado, e que se estende hoje de forma muito clara, como um tapete diante de nós, a minha pergunta é: como podemos ser uma igreja relevante em uma sociedade dos últimos tempos? Como ser uma igreja relevante? Porque Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 13, Jesus disse: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são o sal da terra. A igreja é o sal da terra. A igreja precisa fazer a diferença na terra. Nós somos chamados para fazer a diferença nesta terra. Temos a responsabilidade como igreja neste contexto social calamitoso. Temos a responsabilidade de ser sal neste mundo. Temos a responsabilidade de fazer a diferença nesse mundo. E como podemos ser sal neste mundo?
Como devemos ser? Quais são as metas da igreja que vive no século 21? A igreja que vive no século 21 precisa ter como meta ser uma igreja que tenha muito claramente diante de si o quadro deste mundo nesses últimos tempos. Precisamos ter a consciência muito clara para sermos sal neste mundo, para fazermos a diferença nesta terra. Nós precisamos ter muito claro em nós o quadro, a consciência de como é a sociedade nesses últimos tempos. Não há meio termo. Não há meio termo. Precisamos ter claramente o quadro desses últimos tempos na nossa mente. Não podemos fazer de conta que Cristo está em todos e que tudo na sociedade é maravilhoso e que tudo é lindo e que nada pode ser condenado ou reprovado e que nada na sociedade pode ser apontado como errado e que nada possa ser reprovado na sociedade. Não podemos pensar assim. Não podemos usar as palavras de Jesus, por exemplo, não julgueis. Não podemos usar essas palavras de forma fora de seu contexto para enfraquecer a nossa mensagem a ponto de não podermos pregar a verdade do Evangelho mais. Uma estratégia maligna em nosso tempo talvez seja a de embaçar, tornar opaca a imagem da sociedade em nossa vista, para que a gente não enxergue a situação real da sociedade. Paulo deixa bem claro para Timóteo como seria a sociedade dos últimos tempos. E nós sabemos que essa sociedade dos últimos tempos, que Paulo descreve ali, está muito equiparada à nossa própria sociedade. Porque Paulo, me parece, queria deixar muito claro para Timóteo como seria a sociedade, para ele não se enganar, porque há um discurso ideológico na sociedade que faz com que as pessoas tenham uma visão obstruída a respeito da realidade da sociedade e comece a enxergar aquilo que não é verdade e comece a ver aquilo que não é verdade, para não entenderem a realidade da situação social na sua época. Nós precisamos tomar cuidado com esse discurso maligno que tenta embaçar a imagem da sociedade em nossa vista, sob temáticas, por exemplo, como preconceito. Qualquer coisa que alguém diga, isso é preconceito. Ninguém pode falar mais nada, isso é errado, porque já é taxado imediatamente de preconceituoso. É claro que existe o preconceito, e existe o preconceito realmente, de verdade, que é condenado, que é preconceber uma ideia a respeito de uma pessoa por causa da cor de pele que ela tenha, ou coisas desse tipo. Isto é pecado. Mas ao mesmo tempo, quando se fala de realidades pecaminosas do coração humano, não existe preconceito. Pecado é pecado, não é preconceito. A sociedade embaçou essa noção do que é certo e o que é errado e trouxe um título bonito, uma temática linda para embaçar isso, chamando de preconceito ou radicalismo. Ninguém pode pregar mais hoje em dia, olha, é pecado isso, já é chamado imediatamente de radical. Você é radical. Não pode se falar o que é certo e o que é errado, que é radicalismo hoje. Não seja radical. Outra temática que a sociedade criou para obstruir a visão das pessoas do certo e do errado é a temática da intolerância. Ninguém pode dizer mais, olha, este comportamento
está errado, segundo as Escrituras. Paulo já dizia, comportamento da homossexualidade está errado e é pecado, segundo a verdade da palavra de Deus. Hoje em dia nós não podemos mais dizer isso publicamente. Eu aqui corro o risco, sei lá, de ser processado por alguém, porque é chamado de intolerância. É intolerância aos movimentos, às minorias. Eu não estou aqui para agradar nenhum tipo de minoria, até porque eu acho que a própria igreja já é uma minoria. A igreja que prega a verdade do Evangelho sempre é uma minoria. Por quê? Porque quando se prega a verdade do Evangelho, muitos são os que entram pela porta larga que leva à perdição, mas a porta é estreita e apertada é o caminho, disse Jesus, e são poucos os que entram por ele. Então nós também somos minoria. Eu não estou aqui para agradar nenhum tipo de minoria, eu estou aqui para agradar a Cristo Jesus. Não venho aqui falar em favor de minorias ou de maiorias, para mim não interessa. Interessa falar da verdade do Evangelho. O Evangelho não se mete em minorias ou maiorias. O Evangelho fala o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que é santificação. E o Evangelho diz muito claro que sem a santificação ninguém verá o reino de Deus. O Evangelho diz muito claro que tais que praticam essas coisas não entrarão no reino de Deus. E eu não tenho autoridade para falar contra o Evangelho. Eu não tenho autoridade para minimizar as palavras do Evangelho. Eu não tenho autoridade para imiscuir-me nas palavras do Evangelho. Não, eu tenho que falar a verdade do Evangelho. Alguém diz intolerância, outros dizem a outra temática que a sociedade criou para obscurecer a mente das pessoas em relação ao certo e ao errado é falta de amor. Quando você fala alguma coisa, não, mas isto não está certo, alguém já imediatamente diz, você não tem amor, falta de amor, porque se você tivesse amor, você teria que dizer, está tudo certo. Quando alguém diz, está tudo certo, meu irmão, tudo é maravilhoso, tudo está lindo, e é desse jeito mesmo, vamos continuando assim, então esse tem amor. Agora, quando alguém diz, como Paulo dizia, olha, isto está errado, falta de amor. Quando Jesus dizia, isto está errado, falta de amor, porque não pode dizer que alguma coisa está errado, tudo tem que estar certo. A nossa sociedade criou estes e outros rótulos. A ideologia do mundo pós-moderno tenta enfraquecer a mensagem do Evangelho e nos levar a elaborar um discurso que não contemple a divisão entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre o regenerado e o não regenerado. A Bíblia diz, então verás outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Hoje em dia não se pode mais falar não serve a Deus, não se pode mais falar pagão. Agora vocês sabiam que a palavra no mundo da filosofia, da religião, da onde eu estudei, não se pode mais, não é mais politicamente correto utilizar a palavra pagão, porque quando se fala pagão, pronto, já cria um preconceito contra aquela religião, porque afinal de contas todas as religiões são certas, todas as religiões falam de Deus, todas as religiões são maravilhosas. Isso não é verdade. Não é verdade que todas as religiões são certas? Porque as religiões, quem afirma que todas as religiões são certas não conhece nenhuma religião. Porque quando você conhece uma religião, você sabe que aquela religião tem postulados que contradizem, tem afirmações que contradizem explicitamente outras religiões. Por exemplo, o Espiritismo tem um postulado, tem afirmações que diz que Jesus não morreu pelos nossos pecados, mas que cada pecado é pago pelas muitas reencarnações que uma pessoa passa na sua existência por esta terra. Já a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, portanto é contrário ao Espiritismo.
e diz que o sangue de Cristo é que nos purifica de todo o pecado, e não as minhas reencarnações supostas, contrário ao Espiritismo. O islamismo diz que ninguém vai poder chegar ao céu a não ser por Alá, e que Jesus era apenas mais um profeta, mas que a verdade está na realidade com o Maomé, que é a última revelação de Alá para a humanidade. Maomé viveu no 7º século depois de Cristo, mas a Bíblia diz que em Cristo Deus culminou todas as coisas, portanto, contrário ao islamismo. O islamismo é contrário à Bíblia e a Bíblia é contrária ao islamismo. As religiões não podem ser conciliadas, porque elas pregam coisas contraditórias umas às outras. Existe um discurso social aí, muito bem elaborado, que diz, não, mas Deus é um só, e tem manifestações de Deus em todas as religiões. Ora, há manifestações de Deus em todos os seres humanos, porque os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas o fato de ter manifestações de Deus em todos os seres humanos na face da terra não torna todos os seres humanos salvos e regenerados em Cristo Jesus, porque o próprio Cristo Jesus disse que um dia pessoas vão dizer, em teu nome nós expulsamos demônios, falamos novas línguas, fizemos cura. Olha, está parecendo com crente, fizemos cura, e Jesus dirá para eles, apartai-vos de mim, que não vos conheço. Entendem vocês esta noite, entendam pela graça de Deus, que só há um caminho, e esse caminho é o Senhor Jesus, único Senhor e Salvador da terra, e que nós precisamos nos curvar à pessoa de Cristo Jesus, e que esse discurso que há sobre a sociedade, de que as verdades não são tão verdades, e que os erros não são tão erros assim, e que as coisas não são desse jeito, e que não podemos ser radicais a este ponto, é um discurso falacioso, falcatruoso, cheio de mentiras, e que vem para escurecer a mente das pessoas a respeito da verdade, porque Paulo vem nos dizer que os últimos dias os homens seriam assim, desta forma como ele relatou nesse texto, e é exatamente isso que nós estamos vendo, e isto é um sinal do pecado se avolumando sobre a sociedade. Estamos vivendo este tempo e precisamos ser uma igreja relevante para a nossa sociedade, uma igreja relevante para a sociedade. Não é, em hipótese alguma, uma igreja que fale um linguajar que agrade a sociedade, porque de linguajares que agradam a sociedade, as religiões estão cheias, as escolas e universidades estão cheias, e isso não causou nenhum impacto social e nenhuma mudança na vida das pessoas. O Evangelho nunca veio para agradar os ouvidos das pessoas. O Evangelho veio para dizer o que é certo e o que é errado, e apontar o caminho da mudança e da salvação. Gostei que o irmão citou aqui, quando Jesus olha para aquela mulher pecadora e diz, olha, onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? Não. Jesus disse, nem eu te condeno, mas disse, vai e não peques mais. Há uma ordem de Jesus para aquela mulher, para ela sair da situação onde ela estava vivendo. Há uma ordem de Jesus para aquela mulher, que trouxe à tona a realidade dela, onde ela estava no pecado, porque ele disse, não peques mais, significa, aquilo que você está fazendo é pecado, por isso você não deve mais continuar neste pecado. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de que Cristo veio para morrer na cruz, para libertar eu e você do pecado que tão de perto nos rodeia. Cristo veio para nos dar a esperança de vida eterna. Cristo veio para regenerar o homem, para
transformar o ser humano numa nova criatura. Cristo veio para mudar a nossa mente, para tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Preste atenção, tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne não é tirar um coração que sabe definir o que é certo e que é errado e que condena o pecado e que busca a santidade, para dar um coração que seja assim, pacífico e que aceite todas as coisas e que ache tudo bonito e que ache tudo legal e que ache que tudo é de Deus e que tudo é para Deus e que tudo vai dar certo. Não é esse tipo de coração que Deus vem colocar na gente. Colocar um coração de carne significa um coração sensível à voz do Espírito Santo. Sensível. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Há dois tipos de coração no mundo: há aqueles coração de pedra, que são aqueles insensíveis à voz do Espírito, quando Deus está falando, como falava nos dias de Noé, como falava nos dias de Sodoma e Gomorra. Deus está falando, mas a sociedade não está ouvindo. É um coração de pedra insensível. E há o coração sensível, que é aquele que ouve a voz do Espírito, deixa a palavra entrar no coração e transforma a sua mente a partir da palavra. Nós vivemos em dias duros e difíceis, dias complicados. Eu não cheguei nem no primeiro ponto da mensagem ainda, então eu vou ter que pregar essa mensagem 10 vezes, vai ser uma série no mesmo texto. Os irmãos vão ter que ter muita paciência comigo, mas nós vivemos em dias duros e difíceis, porque hoje em dia os homens são egoístas, arrogantes, caluniadores, blasfemos, desobedientes aos pais, e toda aquela situação que nós vimos aqui em Timóteo. E esta realidade é um aviso para a igreja. Vocês precisam ser sal neste mundo, precisam fazer a diferença neste mundo, mas para fazer a diferença no mundo, você primeiro precisa ser alcançado pelo Evangelho transformador. Eu não estou falando alcançado por uma mensagem bem elaborada, bonita, cheia de palavras convincentes, uma mensagem que tem um ritmo bom, que tem uma rima agradável ao coração, uma mensagem que seja plausível para o nosso coração pecaminoso. Não é por essa mensagem. Muitas pessoas são convencidas a partir de certas mensagens e acham bonito. Olha, eu gostei, comecei a ir lá, achei tão bonita a palavra daquele pastor, que legal, achei interessante a palavra. Olha, todo domingo eu vou lá agora, porque eu gosto, eu até anoto, de vez em quando eu leio em casa naquela palavra. Isso não tem nada a ver muitas vezes com transformação. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem para você achar bonita, interessante, inteligente e parar aí. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que tem que entrar no meu coração, tem que entrar no teu coração e tem que transformar a nossa realidade. Para impactarmos o mundo, nós precisamos ser alcançados pelo Evangelho. Eu não estou falando de ser membro de uma igreja, eu não estou falando de frequentar os cultos de domingo à noite, eu não estou falando dar o dízimo, eu não estou falando tomar a ceia do Senhor. Tudo isso é importante e faz parte da vida cristã, mas estou falando muito mais do que isso. Tem algo muito mais profundo, que é ser alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Porque Judas Iscariotes também ouviu a mensagem e provavelmente a achava importante. Judas Iscariotes também presenciou milagres. Judas Iscariotes também tomou a Santa Ceia. E Judas Iscariotes ainda cuidava do dinheiro que entrava na bolsa. Ele era o tesoureiro da história. Então, um cara que estava bem ritualizado com toda a religião da época. Mas o Evangelho não conseguia encontrar lugar no seu coração, e ele não conseguiu ser alcançado pelo Evangelho. Para a igreja fazer a diferença no mundo, nós precisamos primeiro ser alcançados pelo poder do Evangelho. Cristo precisa transformar a nossa vida interior, precisa mudar o nosso coração, precisa mudar a nossa mente. Como é isso? É quando eu estava vivendo, antes de conhecer a Deus, eu tinha uma forma de pensar e de viver, eu tinha um coração, mas agora que eu conheci Jesus, o meu coração se transformou, o meu coração se modificou. Antes o meu coração era pensando em mim
e nas coisas que eu ia adquirir na minha vida. Era em mim, no meu bem material. Agora o meu coração transformado pensa em Deus e como ajudar e auxiliar o meu próximo. O meu coração modificou. Então o Evangelho modifica o coração de uma pessoa. O Evangelho modifica a mente de uma pessoa. O Evangelho modifica o ser interior de uma pessoa. Nós estamos falando hoje na escola bíblica dominical que nascer de novo tem a ver com modificação interior. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A modificação começa dentro de você. Para impactar o mundo, eu preciso ser alcançado pelo Evangelho. Se não for alcançado pelo Evangelho, se eu for alcançado por alguma mensagem bonita, por alguma construção sociológica, ideológica, por mais bem feita e bonita que for, se eu não for alcançado pelo Evangelho, eu não sou transformado e regenerado em Cristo Jesus. Para ser regenerado, e todos nós precisamos, porque Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Deus não viu um justo sequer. Presta atenção, nós vivíamos naquela época, quando Jesus nasceu, era a época do alastramento da cultura grega, a cultura grega bela, com toda a sua poesia, com toda a sua filosofia. Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer, todos estavam condenados. Por isso veio o Evangelho para restaurar, para renovar, para transformar, para modificar as pessoas. Então todos nós, para que a igreja tenha um impacto, ela precisa ser alcançada pelo Evangelho. Precisa ser alcançada pelo Evangelho. Presta atenção, eu não estou falando aqui de uma ONG que ajuda a sociedade. Uma ONG é muito importante. A igreja pode ajudar com um trabalho, um projeto social. Isso é vital, é importante, é funcional e faz parte do ministério da igreja. Mas simplesmente ter um projeto social ou ajudar a sociedade não significa necessariamente que fomos transformados pelo Evangelho. Quando você é transformado pelo Evangelho, a velha criatura morre. Jesus, quando falou com Nicodemos, falou com um mestre em Israel, falou com uma pessoa que vivia a sua religião. Jesus conversou com homens que viviam a sua religião, inclusive aquele homem que disse: olha, eu faço todas essas coisas da lei desde que nasci, desde criança, eu cumpro tudo isso, eu não mato, não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo, eu cumpro todas as coisas. E Jesus falou para ele: falta uma coisa para você, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. E o homem foi embora triste, porque o seu coração estava nas riquezas. Então, eu posso ajudar, mas ainda assim não ser transformado pelo Evangelho. Para impactar a sociedade, eu preciso ser transformado pelo Evangelho. A igreja precisa ser transformada pelo Evangelho de Cristo. A igreja precisa ser cheia do poder do Espírito Santo. Para impactar a sociedade, essa sociedade como está, não é com discurso que a gente vai impactar a sociedade. Não tem discurso que consiga impactar esta sociedade. Nós somos a geração dos discursos. Martin Luther King fez um grande discurso contra o racismo nos Estados Unidos. Eu tenho um sonho, dizia Martin Luther King. Outros grandes homens do passado fizeram grandes discursos, mas não conseguiram mudar a sua sociedade de forma significativa, regenerar as pessoas. Nelson Mandela teve um grande discurso na África do Sul. Tive um amigo que viajou para a África do Sul, vou terminar a mensagem aqui daqui a pouco. Tive um amigo que viajou para a África do Sul recentemente. E ele disse para mim, quando voltou, ele disse: Everson, o problema na África do Sul é o racismo. Eu disse: como racismo? Racismo, depois de Nelson Mandela, de tudo aquilo que aconteceu, ainda tem racismo na África do Sul. Ele disse: tem muito racismo na África do Sul. E ele disse para mim, o problema principal foi que Nelson Mandela morreu e não deixou um sucessor. E eu pensei, acho que sim. Mas depois vim refletindo sobre isso e pensei, não foi esse o problema? Não foi esse o problema? Nelson Mandela fez modificações fundamentais na África do Sul em sua política racial, com certeza, mas não pôde regenerar o coração de uma pessoa, porque
transformar uma pessoa radicalmente, só o Evangelho de Cristo Jesus pode fazer. E quando uma pessoa é transformada radicalmente na sua interioridade, então qualquer tipo de racismo deixa de existir imediatamente. Mas se não for o poder do Evangelho, não há solução para a nossa sociedade. Porque a nossa sociedade do século XX foi a sociedade onde o homem assumiu o poder e o controle e a ciência explodiu. Mas como resultado disso nós tivemos as 2 maiores guerras mundiais só no século XX, que dizimou milhões de pessoas, que matou milhões de pessoas. Então, os discursos não são suficientes para construir uma sociedade justa. O que constrói uma sociedade justa é o Evangelho de Cristo Jesus no coração da pessoa. Para que você seja justo, o Evangelho precisa entrar no teu coração. Precisa destruir o velho eu, precisa matar o velho eu e precisa construir uma nova pessoa. Para impactar uma sociedade onde os homens são arrogantes, egoístas, blasfemos, desobedientes aos pais, amantes dos seus desejos, de si mesmos, contrários à verdade. Para impactar essa sociedade, só mesmo uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, alcançada pelo Evangelho de Cristo e transformada e renovada pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para sermos sal nessa sociedade apodrecida. Precisamos, senão nós não vamos conseguir fazer a diferença. Você não consegue fazer a diferença no teu serviço simplesmente por um bom comportamento ou por uma atitude ou outra qualquer. Você só faz a diferença realmente no seu serviço se você for cheio do poder do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do poder do Espírito Santo, você tem a chance de conseguir alcançar um coração e transformar uma vida a partir do poder do Espírito na radicalidade do ser. Porque se você tiver um bom exemplo, bons discursos, você pode modificar a sociedade do ponto de vista comportamental, mas as pessoas vão continuar sendo egoístas, as pessoas vão continuar sendo pecadoras, porque isso está na raiz do coração das pessoas. Discurso não muda a sociedade, comportamento não muda a sociedade. O que muda a sociedade é o poder do Evangelho. O que muda a sociedade é uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu diria para vocês, uma família mudada é uma família cheia do poder do Espírito Santo. Você pode ter uma família organizada, bonitinha, de pessoas responsáveis, de filhos educadinhos, até certo sentido. Você pode ter uma família ajustadinha, mas uma família transformada só se o poder do Evangelho atingir os corações. Então nós não podemos substituir as coisas. Nenhuma família é transformada radicalmente simplesmente com terapia familiar. Terapia familiar pode ajudar, terapia de casais pode ajudar, com certeza, mas mudar um ser radicalmente, só o poder do Evangelho. Porque é só o poder do Evangelho que pode entrar no âmago do homem e tirar aquilo que destrói o ser humano, que é o pecado. Terapia familiar não tira pecado. Aconselhamento conjugal não tira pecado. Pode ajudar, mas não tira pecado. Para tirar o pecado, o Evangelho tem que entrar e perdoar. O sangue de Jesus tem que purificar e perdoar um coração e transformar uma vida numa nova criatura. É só assim que a família vai ser modificada. É só assim que você vai ser modificado. É só assim que eu vou ser modificado, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Então, uma igreja que faça a diferença precisa do poder do Espírito Santo e precisa ser alcançado pela palavra, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Senão nós não teremos como fazer frente a uma sociedade de homens arrogantes, blasfemos, de homens interesseiros, de homens amantes de si mesmo. Nós não teremos como fazer frente. Você pode inventar um movimento social, começar um grupo aqui, vamos começar um movimento social na Igreja Reviver para fazermos a transformação. Não será uma transformação,
poderemos ajudar a sociedade em certo sentido, mas não transformaremos. Só vamos transformar se tivermos o poder do Evangelho em nós. Não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é um poder, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então o problema do ser humano não é o racismo. O racismo é uma consequência do pecado. O problema do ser humano não é a intolerância. A intolerância é uma consequência do pecado. O problema do ser humano não é a estrutura política. A estrutura política é uma consequência do pecado. O problema do ser humano é e se chama pecado. E para o pecado é só o Evangelho de Cristo Jesus que tem a solução. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos dar a libertação do pecado e nos transformar numa nova criatura. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Eu não falei nem o primeiro ponto da minha mensagem para vocês.